você ligado na TV Interior, estamos de volta com mais uma edição do programa Ensaio. Hoje nós viemos a Macuco visitar meu amigo, parceiro de vida, Isaac Gomes, tecladista. Tecladista é uma das coisas, não dá pra falar tudo que o cara faz, porque não vai caber no vídeo, bicho. Apesar do vídeo ser digital, cabe bastante espaço, né, Isaac? Seja bem-vindo à nossa edição do programa Ensaio. Tamo junto. Vamos conversar um cadinho. Muito, olha só, eu aceitei fazer o programa, mas cada bloco ia durar 1h30, 2 horas. Pois é, os patrocinadores cortaram, né? Nossos patrocinadores estão com isso tudão. É muita história pra contar, cara. Eu prometi, a gente vai ter que escrever um livro. A gente faz 2 programas, não tem problema não. 2, 3. Vamos começar o nosso papo aqui, Isaac. Eu normalmente começo as nossas conversas, com todos eles foram assim, perguntando um pouquinho do início. Assim, como é que foi isso? Por quê, né? Você já começou no teclado? Ou como é que foi o seu começo na música? É uma coisa de família? Conta o início, lá no iníciozinho, se você lembra. Tem muita coisa que a gente esquece. Sim. Depois de 40 anos você começa a deixar uns buracos aí na história. Mas a gente vai tentando lembrar o que acontece. A música sempre foi natural na família, né? Meus pais chegaram a cantar no coral da igreja. Era até Jamil Pereira, que era o regente. Legal. E em Cordeiro, graças a Deus, a gente tem uma vivência de música muito grande. Eu costumo dizer que é um celeiro de talentos, né? Sim. Era normal a gente ir na missa ver Jamil, Jaume, Célia Chaída, seu Eupídio, pai de Jamil Pereira, tocando na missa. O meu avô era músico, o pai da minha mãe, no caso, o senhor Laércio Gomes, tocava gaita, é o instrumento dele, fazia flauta de bambu. Sim. Então era normal a gente estar brincando no quintal e ir lá tocando gaita, tocando flauta. Ele fazia ioiô de madeira, peão, né? Era muito famoso na Raul do Sapo isso. Minha avó gostava muito de cantar também. Eu sou da época do vinil. A gente ouvia muito vinil. A gente está aqui na sua sala vintage aqui. Depois o nosso cameraman que está ali é o Fred, né? O Fred vai dar uma passeada para dar uma mostrada no tudo que você tem de legal aqui. Então, e o vinil teve muita influência. A gente ouvia muito rádio. Era o dia inteiro meu avô ouvindo Rádio Mundial AM, Rádio Globo AM. Então isso sempre influenciou muito. Então eu quando criança eu achava isso normal. Pra mim todo mundo era assim, todo mundo gostava de música. No jardim de infância, quando você pegava pra brincar com cabo de vassoura de guitarra, eu gostava de pegar a mesa. Não, eu quero aquele instrumento assim, eu falava que era piano. A mesa virava piano. Sempre tinha o brincar de música. Sim. Então até que isso se transformasse numa vocação, eu penso que demorou. Né? Célia Chaída virava para minha mãe: Nádia, você tem que botar esse menino na aula de música. Mas isso levou um tempo. Só quando os teclados começaram a ficar mais acessíveis, isso no início dos anos 90, é que eu fui ter um teclado de verdade. Não, mas antes, eu me lembro um pouco, não vou falar, porque você que tem que falar, mas antes disso você não tinha uma relação direta com o instrumento. Não. Foi ali nos anos 90 que começou já com aula. Exatamente. E tal, não foi isso? Porque quando eu era criança eu queria ser cantor. Eu cismei que ia ser cantor. Ainda bem que isso não rolou. Graças a Deus. Mas enfim, apesar de eu brincar, de fazer piano na mesa, a minha vontade era ser cantor. Eu tenho uma prima que canta, tem 2 primos que tocaram violão, né? Uhum. Sempre alguém mexendo com alguma coisa de música na família. Só quem levou a sério foi eu, o resto tudo teve juízo. O começo foi mesmo. Assim, já com aula lá na oficina de música Jamil Pereira, mandando nosso abraço pro grande amigo Jamil, que já foi entrevistado nosso aqui. Mas foi lá também, ou você, assim, antes disso, já brincou com o instrumento, ou já teve um outro professor, alguma coisa? Brinquei um pouco, porque minha mãe tinha um violão em casa, mas eu achava o violão muito grande, né? Aí, numa aula de educação artística, hoje a gente fala aula de arte, né? Uhum. Lá no Inocêncio de Andrade, a professora propôs que cada um levasse uma coisa diferente. Teve um colega que levou um teclado Cássio, pequenininho. Eu achei que maravilhoso, né? Ele estudava com o Jamil. Ele apresentou as músicas lá que ele tinha para apresentar e depois deixou o teclado no canto. Falei, posso mexer ali um pouquinho? Aí eu fiquei já muito interessado naquilo. Chegando em casa eu quis fazer um teclado de madeira. Eu serrei madeira, fiz as teclas, botei espuma embaixo da tecla, né, para fingir que tinha aquele amortecimento das teclas. E eu acho que foi isso que impulsionou meu pai a comprar o primeiro teclado para mim. Sim, sim. E aí eu já fui correndo atrás de Jamil. Aqui, quero estudar teclado. Quero entrar na vaga de fulano. Que esse fulano,
tinha se apresentado, falou, Isaac, se quiser entrar na minha vaga, eu vou parar, né? Eu vou parar de estudar com o Jamil, você entra na minha vaga. Eu já fui correndo atrás logo, vou entrar no lugar dele, Jamil. Então você já tá tocando alguma coisa? Falei, não, quero aprender agora. Sem caricatura. Isso, sem caricatura. Isso foi, acho que em 91, se não me engano. Porque, como eu falei, a gente esquece muito data exatamente. Lógico que eu não consegui lembrar tudo. E aí comecei a estudar com ele. Posteriormente, virei até assistente dele, junto com o Franklin, junto com o Serginho Punch. Serginho Punch, um grande abraço, é grande amigo nosso também. Logo depois, já começam as primeiras bandas de garagem. A gente queria tocar rock, né? Naquela época, todo mundo que estava tocando queria ser o próximo Legião Urbana, né? O próximo Barão Vermelho, tocando em festinha de bairro. Né? Você lembra que a gente tocou na festinha da igreja lá do Constantino? Do Constantino? Lembro. A inauguração daquilo? Tinha mais barranco naquilo do que outra coisa. Eu vi a construção daquela igreja desde o início, cara. A gente tocou lá, essa questão da formação da banda ali, da garotada. Exatamente. Né, que eu acho que hoje tem até bastante bandinha montada e tal. Mas eles têm muito mais recursos que a gente tinha naquela época. Sim, mas aí que é o papo. Porque esses recursos hoje, eles limitam esse social que faz o conjuntinho formar e ter mais continuidade. Por exemplo, a gente se encontrava na escola de música. Exato. A gente era aluno de Jamil, ali naquele início. Serginho também era. Jânio foi, porque aí tinha o Joube que dava aula de bateria na escola de música de Jamil. E tinha o menino do baixo, você lembra dele? Antônio Marcos. Antônio Marcos. Aquele primeiro conjuntinho ali de brincadeira é porque a gente se encontrava naquele ambiente. Já tinha toda uma relação social. Hoje os grupos têm até, de repente, tem mais grupos se destacando. Acho que se destacando é a palavra certa. Mas não tem a mesma quantidade que tinha. Porque dentro das escolas tinha muito grupinho brincando, que tocava em igreja, que tocava no bairro, que tocava não sei aonde, e que brincava e que fazia aquelas doideiras, mas com mais consistência, assim. Claro que dos músicos todos, poucos perduraram, né? O Johnny tá voltando agora. Verdade. Na verdade, acho que ele nunca parou, mas voltando a tocar, ele tá voltando a tocar. Sempre foi um ótimo baterista. É muito relativo também essa questão de, o cara é um músico profissional, mas profissional como? Existe um músico profissional que vive de música, e eu vivi de música durante muitos anos. Existe o cara que não mais faz isso para sobreviver, mas ele é um ótimo músico. Não, e ele faz isso com uma ideia profissional. Exatamente. Faz bem feito. O cara pode até ir, como eu fiz durante um tempo, eu fui tocar na igreja. Falei, poxa, meu pai queria tanto que eu tocasse na igreja quando eu era mais jovem e eu não fiz isso. Fiz isso já na idade adulta. Fui tocar na igreja, com uma visão profissional. Sim. Não era, eu não estava vivendo de música mais. Não era remunerado, mas era como se fosse. E muito bem, inclusive. A visão profissional da coisa. Exatamente. Fazer direito, né? Aí dali, quer dizer, esse impulsionamento seu na música foi rápido, né, Isaac? Porque eu lembro também que a conversa com o Wilson foi mais ou menos assim, que legal, porque a afinidade, deixa eu falar para vocês que estão assistindo a gente, a afinidade eu, Isaac, e lá eu, Wilson, é muito grande. A gente tem, de repente você, alguns que estão assistindo vai saber disso, Serginho Pâncio, grande abraço, meu amigo, você, o Jânio, o próprio Antônio Marcos está fora, mas mais o Jânio, o Serginho Pâncio que tinha mais ligação, né, Isaac? Que a gente fazia muita coisa juntos. Eu e o Isaac a gente foi mesmo, a gente não parou desde então. E é muito legal a afinidade que a gente conversa de coisas que vocês de repente vão ficar aí, poxa, esses caras são loucos. A gente vai ter que se fazer, foi vai a ter que conversa explicar. com o Wilson, a gente, assim como o Wilson, o Isaac também é meu padrinho de casamento. É um negócio mais sério, a afinidade é muito grande, a gente tem muita ligação, a gente vem a ser padrinho de toalha do seu filho, né, também. A gente tá ligado há anos, e nesse tempo houve o distanciamento, que a gente tinha esse conjuntinho de brincadeira e alguém te achou, o Mozart lá em Cantagalo. Exatamente. E você foi pro Arco-Íris e tinha quantos anos? Era molecote também. Rapaz, né? eu não lembro. Tipo, eu fui pra Energias. Eu fui pra Energia um pouquinho depois, mas você foi com 15 anos, não foi? Por aí, porque veja bem, teve uma ida e depois uma volta. Entendi. Num desses conjuntos que a gente estava se apresentando na festa do Arraial do Sapo, lá, a festa de Santo Antônio. Não posso esquecer que tinha o Anderson, que era chamado de Escadinha, que não tá mais isso entre aí, nós. isso aí. Tá em outro hemisfério, vamos dizer assim, né? Outro plano. Outro plano. E era um camarada também que fez parte ali desse grupo, era dessa nossa geração. Super talentoso, né? Mas também coitado, não conseguiu vingar. Mas um grande abraço pra família, Marcelo rapaziada, isso. O garoto era fera. Então, uma festa que a gente estava tocando lá. Eu, ele,
Se eu não me engano, não lembro se Jânio estava nessa, mas enfim, aí Mozart, da banda Arco-Íris, me viu tocando. E ele estava à procura de tecladista para a banda dele. A banda, na época, a banda Arco-Íris já era uma banda estruturada, né? Sim. Tinha um rapaz aqui de Macuco, que era o baterista, que era o Juninho, o baixista, que era o Gilson. O vocalista era daqui também. O vocalista era André Popó. André Popó. Ou seja, André! Bicho! Te achamos, hein? Aí, tá vendo? Eu achei ele aqui, a gente conversou outro dia sobre isso. Tinha um saxofonista que era o Amarildo, o outro vocalista que era o Maurício, irmão do Mozart, e Mozart também cantava e fazia guitarra. Já tinha saído o cartaz da banda sem o tecladista. E aí ele me achou. E eu comecei a fazer parte da banda e é muito legal, eu agradeço muito, eu tenho muita gratidão pelo Mozart, pelas pessoas que trabalharam comigo naquela época, porque quando você vai tocar com pessoas mais experientes, você aprende muito mais. Sim. Então, já ter uma vivência com pessoas mais experientes vai te fazer experiente também. Então, o início foi até aí, né, esse grande início, e dali a coisa foi crescendo e foi tomando outros rumos, outras proporções, e eu sou muito grato a isso até hoje. Como é que... Bom, vamos lá. Porque, de qualquer forma, né, a produção já está... É legal do programa Ensaio da TV Interior, que é todo mundo interligado. Aqui tá rolando atrás das câmeras, bicho, tem só gente fera. Tá aqui o Fred hoje, de Macuco. Grande abraço aí. É o primeiro programa que a gente vem fazer em Macuco, então obrigado, Fred, pela parceria aí. Aí a galera lá, Kevin, Duda da produção, o Rodrigo, só gente fera. Invista na TV Interior, vocês aí, né? Vamos fazer um merchan. Vamos investir em propaganda e tal, que a TV Interior vai ajudar a sua marca, hein? Mas aí voltando, como é que era isso, né? Porque você foi para uma banda que em tese era uma banda de baile na época. Exato. O Arco-Íris. Depois ela foi tendenciando para esse forrozinho e tal, que transformou o Isaac num especialista da sanfona e baixo no mesmo instrumento, no split do instrumento, que poucos sabem fazer isso. Mas que no fundo o Isaac tem uma veia roqueira, né? Mais pro rock progressivo e tal. Como é que era fazer isso tudo na sua cabeça, assim? Só pra gente poder encerrar esse bloco e a gente vai voltar a falar mais disso também. A questão do contrabaixo no teclado é uma coisa que eu vi a primeira vez numa exposição de Cordeiro, no show do Mauro Costa Júnior, que era um grande violonista. Era só ele, um baterista e o tecladista. E eu tô escutando o contrabaixo rolando, não tava entendendo nada. Quando eu vi a mão esquerda do cara, eu fiquei encantado. O cara tocando teclado, normalmente a mão esquerda só trabalhando contrabaixo. E aquilo ficou na minha cabeça. Porque você tem que ter uma independência muito grande. Anos mais tarde, depois que aí eu vou pular um pouquinho a história, porque eu saí do Arco-Íris em 92. Só fui voltar em 94. Tinha um tecladista trabalhando com Mozart que também fazia isso, que era o Newton Blue. Tá? E quando eu fui substituí-lo, eu fui obrigado a aprender essa técnica na marra, né? Então eu já tinha uma independência por conta do estudo, mas você direcionar aquilo para fazer o contrabaixo com a mão esquerda e as coisas que você já faz com a mão direita, eu tive que dar meu jeito. Dedicação extra, né? Eu passei 7 anos fazendo isso. Então passou a ser uma coisa muito comum. Natural, né? Natural, né? Talvez hoje eu não consiga fazer tão bem quanto aquela época, a gente vai se distanciando do instrumento. Mas enfim, foi um aprendizado muito grande, né? Agora a gente tem que preencher esses buracos que ficam entre um ano e outro. Isso, aí. A gente vai preencher. Com certeza. Calma, tá muito ansioso. Rapaziada, programa Ensaio volta já. Fique com nossos anunciantes aí. Voltamos já com mais papo aqui com o grande amigo Isaac. Voltamos já.